Gênesis capítulo 4, somente o versículo 4. Nós vamos caminhar um pouquinho, tá? Mas a palavra vai ser bem breve. Bom, assim eu espero, né? Quando eu falo aí que Deus me pega. Gênesis 4, 4. Diz assim. O start para a nossa caminhada de hoje. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste um cordeiro ao Senhor. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caminha para Gênesis 22. Sim. Gênesis 22. Começa a partir do 1. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Depois continuou: Pega o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos. E Isaque, seu filho, foi com ele. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E agora, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Não estenda a sua mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu, atrás de si, um carneiro preso pelas juntas, pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o cordeiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu o nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nós dependemos tanto da Tua palavra, dependemos tanto da direção que a Tua palavra dá, dependemos tanto da luz que ilumina o nosso caminho, da lâmpada que brilha e alumia os nossos pés. Em Teu nome, querido Jesus, nós estamos aqui carentes
dependentes, totalmente dependentes do Senhor. Fale ao nosso coração. Fale aquilo que o Senhor deseja impartir do céu para a terra. Sela o nosso coração com um batismo de consciência, de amor, de filhos amados. Assim nós te oramos e assim nós te agradecemos por esse dia de hoje, pela simbologia, pela representação que esse dia tem para nós. É Páscoa. E o Senhor, o nosso Cordeiro Pascal, ressuscitou. No nome de Jesus Cristo, fale conosco, em nome de Jesus. Amém? Antes de entrar aqui na palavra, eu gostaria de chamar a Sueli, que quer dar um testemunho. E eu acho que, a bem da verdade do sacrifício, para ela, pode vir, Su? Para ela foi um grande sacrifício. As lutas até chegar até aqui, com a missão que Deus deu. Vamos receber a serva do Senhor? A paz do Senhor Jesus, igreja. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, porque domingo passado eu estava de cama, eu peguei a chikungunya, e quem já pegou sabe que não é fácil. E eu assisti o culto de casa deitada, e eu olhava para as minhas mãos e eu dizia, Senhor, eu não estou entendendo. Minha mão não estava nem abrindo. Aí o Senhor falou, processo. E eu sou intérprete de Libras, eu aprendi na minha antiga igreja, fiquei 2 anos interpretando, e aí a surda casou, foi embora para o Paraná, e eu parei. Aí veio a pandemia, eu falei, vou ficar em casa, vou servir a Deus em casa. Assistir os cultos, fazer a ceia em casa, e o coração ardendo, porque é um dom que eu pedi a Deus e Deus me deu. E esse ano eu decidi que ia virar uma chave. E quando começou o ano, eu estou resumindo, quando começou o ano, eu me tornei membro dessa casa. Eu não vi a hora que a pastora falasse, quem quer ser membro? Eu acho que eu fui a primeira que cheguei aqui, e eu chorava tanto que parecia que eu estava aceitando Jesus. E a partir daí eu comecei a estudar, comecei meu curso, estou no 3º módulo, comecei a estudar toda a liturgia do culto, comecei a estudar a pastora, e cada vez que eu estudava ela, me dava vontade de sair correndo, que eu falava, Deus, eu não vou conseguir. E eu vim, aí eu mandei a mensagem, pastora, a senhora me aceita? Aí ela falou com muita alegria. O primeiro culto que eu cheguei ali, parecia que eu ia desidratar, de tanto que eu suava, vim debaixo de guerra. Só Deus sabe, a pastora sabe um pouco. E eu vim, no 2º domingo eu vim, aí eu assisto os cultos de manhã e leio, aí à tarde eu vou estudar. E teve um domingo que eu não consegui, eu deitei na cama e parecia que meu corpo ia desmanchar. E eu falava, Deus, não está fazendo sentido, não tem surdo. O que eu estou fazendo? Não está fazendo sentido. E o Senhor só falava, levanta e vai. Eu falei, Deus, mas eu erro os sinais, eu fico nervosa. Levanta e vai. Eu falei, Deus, mas o senhor já viu a pastora? Como é que ela... Levanta e vai. E eu vim e estou... Gente, eu queria só falar uma coisa. Jesus está voltando e o surdo, ele tem alma. Que a partir de hoje, que o Espírito Santo possa falar no coração de cada um. Se vocês não querem ser intérprete, não precisa, mas aprenda o básico para conversar com o surdo. Domingo passado, um amigo meu veio, pensa que gracinha. Ele veio, aí ele falou para mim, eu já sou batizado, já tenho minha igreja. Eu falei, sem problema, vem para você me ajudar. E ele me ajudou muito ali. O surdo, ele é igual a nós. Ele só não fala, ele não ouve. Esse surdo que veio, ele me levou em casa de carro. Ele trabalha de Uber. Está entendendo, gente? Eles têm alma. Então, eu achei que eu estava vivendo o propósito, pastor. Eu falei, estou vivendo um propósito. Depois eu descobri que eu estou vivendo o processo. E o processo dói. Dói na carne, dói na mente. Aqui em cima
Teve dia que eu cheguei em casa que a minha cabeça estava assim. Eu descobri, eu estou no processo. E esse processo dói. E como eu tive a chikungunya, eu não estou aguentando ficar em pé. Mas eu vou voltar. E vou fazer o meu melhor. Vou estudar. Tudo eu quero. Eu descobri que eu não tenho que seguir a pastora. Eu tenho que passar por surdo o que ela está falando. Mas eu não preciso ficar seguindo, porque eu ficava apavorada. Então, eu vou voltar. Talvez domingo eu não esteja aqui, porque eu prometi para o surdo que eu ia visitar a igreja dele. E eles são bem assim, quando eles falam que vêm, eles vêm. Então, eu vou lá visitar a igreja dele, mas eu vou voltar para cá. Eu vou passar esse processo, em nome de Jesus. E eu quero agradecer a pastora por essa oportunidade e sempre me aturar. Eu fico mandando mensagem. Então eu quero agradecer a senhora em nome de Jesus. E agradecer porque ela mostrou que essa igreja é uma igreja acessível. E nós vamos encher isso aqui de surdo. Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de Sueli. Vocês já ouviram dizer pela manhã eu falei, alguns termos como bode expiatório. Já ouviram? E aí a gente estuda isso em psicologia sistêmica, mas a administração também estuda, né? Psicanálise também, né? Tem bode expiatório, que é aquele que paga o preço, né? Aquele que paga o preço. Mas também tem a ovelha negra, né? A ovelha negra da família. Que é quem? Muitas vezes não é nem o maldoso, a maldosa. Muitas vezes é aquele que foge do padrão, né? Do perfil familiar. Que desvirtua alguma coisa. Estou iniciando isso para falar sobre o quê? Sobre símbolos. Sobre simbologia. Sobre o papel do cordeiro em todo o contexto bíblico. Nós lemos Gênesis. Mas preste bem atenção. Antes de Gênesis 4, Jesus já era revelado como cordeiro quando Deus mata o animal, que era, eu estudei o hebraico, que era um cabrito, um bode. E com a veste, com as peles do bode, ele cobre a vergonha e a nudez de Adão e de Eva. E ali, enquanto eles estavam envergonhados e colocaram folhas de figueira nas suas intimidades, Deus tirou as folhas da figueira, matou o animal. O primeiro sacrifício foi no Éden, com o próprio Deus matando o bode para tirar a pele e cobrir a vergonha da nudez de Adão e de Eva. Depois veio o filho, que é Abel, filho de Adão, e por entender a intimidade que Adão tinha com o pai, então ele entende o poder de um sacrifício. E ele pega do seu rebanho, porque ele era um cultivador, um cuidador do rebanho. Então ele cuidava das ovelhas, ele pegou a primeira, a primícia. Você leu comigo? Gênesis 4:4. Ele pegou a mais bonita, a mais gordinha, a primeira, a primícia. E ele oferece no altar do Senhor. Só que eu achei interessante o versículo 4, do capítulo 4 de Gênesis. Porque Deus agrada primeiro é de Abel. E depois da oferta de Abel. E eu entendo por essa simbologia que todo o contexto do Antigo Testamento, segundo 1 Coríntios capítulo 10, segundo Hebreus capítulo 10, é uma sombra, é como se fossem figuras daquilo que iria se manifestar na realidade no Novo Testamento. Então toda figura de cordeiro, de bode expiatório, é o próprio Cristo pagando o preço pelos nossos pecados. Só que, voltando para Gênesis, eu vejo Deus se agradando primeiro de Abel, depois da sua oferta, e de Caim ele desgostando, e depois da oferta.
E eu entendo uma coisa. Primeiro é a nossa motivação do coração. E depois, as nossas mãos entregando as ações. Não é pelo muito fazer que nós vamos ser amados, achados, aceitos ou aprovados. Nós já somos amados, aceitos, escolhidos e aprovados. E porque somos amados, aceitos, escolhidos e aprovados, nós vamos nos entregar por inteiro, por aquele que nos amou primeiro, nos encheu de amor, e agora nós vamos entregar aquilo que Ele já nos deu. Então tudo tem a ver com Ele. O Cordeiro se fez homem, morreu como Cordeiro mudo e está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós, mas Ele habita também no coração daquele que crê. Se você crê, já pode receber a presença do Cordeiro vivo. Então Deus se agrada de Abel e da oferta de Abel. Primeiro você, primeiro o seu coração, depois as suas mãos. Quem me ouve me entende? Só que a tradição passa. Não tinha nem papiro nessa época, igreja. Era tudo oral, de pai para filho. E passava a tradição. Olha, tem um Deus que ama a oferta, as primícias, o primeiro lugar, a primazia é dele. Aí chega um descendente, Abraão. Então Abraão começa a caminhar com Deus numa chamada extraordinária. Lech Lechá é a palavra de ordem para Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. Gênesis 12. Então Abraão ainda, começa a sua caminhada com Deus, solitária. Somente Sara, sem filho, e ele carrega Ló, filho do seu irmão, e começa a sua saga, a sua jornada, também simbólica, porque nós estamos aqui numa jornada. Seu território não é aqui, sua origem não é aqui, seu destino não é aqui. Eu tenho que te dizer, você nasceu no coração de Deus, sua origem no céu, sua jornada é aqui como laboratório, para você experimentar como sombra e figura, porque há um céu real, uma realidade te aguardando, há um destino que te aguarda, e esse Cordeiro que agora tem os olhos como chama de fogo, te espera para morar e viver uma eternidade com Ele. Mas Abraão nos mostrou, peregrino, desarmava as tendas, colocava as tendas, fincava as estacas, e assim ele ia obedecendo, de fé em fé, de glória em glória. Até que deu som do coração daquele homem. Ele precisa de uma coisa, já tinha tudo, era rico, mas um dia ele olhou e falou: para quem que eu vou deixar tudo? Eu não tenho filho. Então Deus falou: sai da tua tenda, sai da tua terra, sai daí e olha as estrelas. Naquele dia, naquele momento, Deus revelou Jesus e todo o evangelho. Revelou nas estrelas, mostrou tudo, desenhou, e Abraão entendeu. Por isso que Jesus diz lá em Mateus: Abraão viu os meus dias e se alegrou muitíssimo. Enquanto Abraão viu, ele coloca um sacrifício, cabrito, bezerro, pombas, e fica lá o dia inteiro esperando Deus. E Deus segreda aos ouvidos de Abraão coisas eternas, da semente dele que iria ficar no Egito 430 anos, mas ele iria trazer com mão forte, como se dissesse: Abraão, descansa que eu vou fazer. Mas como? Eu não tenho filho ainda. Aí Sara, mais que depressa, dá a empregada para ele, escrava sexual, ter um filho, e nasce Ismael. Mas Deus olhou e falou: não é nada disso. Não confiaram totalmente em mim, de pleno coração. E Deus se afasta por um tempo. Silêncio. E Abraão continua a caminhada. Chega um dia que Deus volta a conversar com Abraão.
E Deus chama ele para a perfeição agora. A chamada foi mais acirrada. Abraão, entra na minha presença, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão entendeu. E falou, é de Sara. É da sua mulher que vai nascer o filho. E para isso Deus teve que descer na terra. Jesus desce na terra com 2 anjos. Teofania. Imagina você chegando, imagina no calor do dia Jesus em forma de anjo, entrando com 2 outros anjos na sua casa. A gente canta que é maravilhoso, né? Eu vou deixar entrar, mas Abraão recebeu Jesus fisicamente. Meu Deus do céu. Então Jesus profere, olha, a profecia é, daqui a 1 ano Sara vai ter um filho. Os 2 anjos então são destacados para ir em Sodoma, para destruir. E Jesus permanece com Abraão num diálogo violento. E Abraão se revela o maior intercessor da história. Deixa eu interceder para a cidade. Se tiver 50, se tiver 40, se tiver... Não, é de 5 em 5, para você imaginar. Se tiver 50, 45, 40... Eu cansei de ouvir, imagina Jesus, maior paciência. Não, se tiver 10, eu não destruo a cidade. Por amor aos 10. Mas não tinha nem 10 justos. O anjo foi embora, destruiu Sodoma. E Abraão recebeu a promessa como Jesus tinha dito. Nasce Isaac. Pensa a alegria. Quando Isaac foi desmamado, Abraão deu uma festa. Uma festa. Mas Deus olhou e viu que Abraão tinha preenchido Isaac no coração dele. Então Deus chama Abraão de novo. Abraão, eis-me aqui. Eu chamo o capítulo 22 do eis-me aqui de Abraão. São 3 eis-me aqui. Eis-me aqui. Pega teu filho, teu único. Poxa, Jesus não tinha o outro. É aquilo que Jesus profetizar na tua vida. Aquilo que eu lhe ordenar, ele tem responsabilidade. Aquilo que você faz com as tuas mãos, ele não tem responsabilidade. O teu filho único. E traga para mim no Monte Moriá. Traga em sacrifício. Uau! Vocês que são pais, vai sentindo esse drama aí. Isaac, por volta de 14 a 17 anos, recebe do pai esse comando. E agora pega a lenha, feixe de lenha, coloca nos ombros, nas costas, e segue num silêncio de morte. Caminhando. Com mais 2 servos, o jumento, e nada se falava. Então, quando chega no pé do monte, Abraão revela, olha, vocês fiquem aqui com o jumento, eu e o moço, eu e o rapaz, subiremos, adoraremos e voltaremos. Palavra proferida, palavra cumprida, porque a tua boca revela o poder da morte e da vida. Ele profetizou e assim ele desceu. Porém, sobe agora antes comigo essa subida de pai e filho no Monte Moriá. Quando eles começaram a subir, Isaac com a lenha, Abraão com o fogo e a faca, e eles não falavam mais também. De repente Isaac rompe o silêncio e diz assim: pai, eis-me aqui, meu filho. Aqui nós temos a lenha, o fogo, a faca. Está faltando o sacrifício. Está faltando o cordeiro. Outra vez o pai na fé, o amigo de Deus, revela: Deus proverá
para si o cordeiro. Se nós tivermos essa fé, nada vai nos parar. Deus vai prover, a porta vai abrir, Deus vai entrar na sua casa, a tua família será rendida, essa enfermidade cairá por terra. Deus proverá a cura, o escape, o livramento, a saída. Deus proverá a salvação, a redenção. Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si a porta. Deus proverá para si o escape. Deus proverá. Somos filhos de Abraão pela fé. Deus proverá. Palavra. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala. O nosso corpo, o nosso cérebro não vai entender que energia é essa que está acontecendo quando você fala: não, eu não presto, não vai ter jeito, eu não valo nada. Isso vai entrando dentro de você e vai te adoecendo. Gente, eu estava dando aula ontem e eu falei: existe o inconsciente coletivo. Pensa muito em alguém, aí alguém te liga, ou alguém manda uma mensagem. Uau, que é isso? O inconsciente, as energias que vão fazendo ressonância. Agora você imagina o poder da palavra. Agora você imagina o poder da oração. Agora você imagina o poder de uma adoração genuína. Agora você imagina o poder de uma oferta com coração transbordante de alegria. Não há nada que te pare. Você se torna indesistível. Você sabe o que falta na igreja? Uma adoração incessante, um louvor com adoração de todo o coração. Está faltando em nós, igreja. Deus proverá para si o cordeiro. Agora Isaac poderia: pai, isso é louco. Deus pedir para matar alguém? Fugir, correr. Quem pegava um menino, um velho, pegava um menino de 17 anos correndo? Você não parou e pensou nisso? O que te lembra isso? Uma lenha nas costas, subindo o monte, em silêncio. O Filho de Deus, que pegou a nossa cruz, a minha e a sua, e foi subindo um monte como cordeiro mudo, em silêncio, porque Deus proveu para si o cordeiro. Isaac compreendeu o mistério. Eu espero que hoje nós, como filhos, compreendemos o nosso mistério. Pega a tua cruz, fica em silêncio, caminha adorando. Deus te ama demais para você se perder no meio do caminho. Valoriza a tua vida, valoriza a tua família, valoriza a tua chamada. Não se distraia, não se perca no meio dessa jornada. A eternidade vale muito, porque ela estará com Jesus, nos recepcionando com anjos. Subiram, armaram o altar, porque sem altar não dá. O altar somos nós, o sacrifício também. Armaram o altar, colocaram lá Isaac amarrado. Hoje de manhã eu falei: nós estamos todos amarrados com laços de amor e de misericórdia. Tenta sair, não consegue, porque Ele te pega de volta, Ele te traz de volta, e você tem que voltar e falar: ai Jesus, não tem outro lugar mesmo? Para onde iremos nós? Só Tu tem palavras de vida eterna, Senhor. Estamos amarrados com cordas de amor e de misericórdia. Ele te amarrou para Ele, isso é dele. Amarrado no altar do sacrifício. Então Abraão levanta a sua mão com a faca. Aí sim o anjo brada: Abraão, não estenda a tua mão para o teu filho, porque agora eu sei que você teme a Deus. Uau! O Senhor que conhece e sabe todas as coisas, sabia desde a hora que Deus falou com Abraão. Deus já sabia. Por que ele está falando isso?
para mostrar para Abraão que ele foi até o final. Deus quer isso de você, que você vá até o final, que você vá até o final. É isso que ele quer, ele já sabe, mas ele quer provar para você que com ele você consegue ir até o final. E até o final, não desista da tua chamada, vá até o final. Agora eu sei que você teme a Deus. Então quando Abraão se vira, ele vê o cordeiro com o chifre preso nos arbustos. Estava lá a igreja? Não. Deus proveu segundo a palavra do profeta Abraão. Deus vai prover segundo a palavra que sair da tua boca. Deus vai prover segundo a palavra que sair da tua boca. Deus vai prover segundo a palavra que sair da tua boca. Assim como você imagina em sua alma, assim você será. Se conseguir imaginar, vai conseguir realizar, porque a tua palavra tem poder, selada pelo céu. Se você crê, você aplaude a Jesus e adora Ele. Abraão ergueu os olhos. Ergueu os olhos e viu nos arbustos o cordeiro preso. E ele falou: olha ele aí, ó. Olha aí, ó. Não falei, meu filho? Pegou o cordeiro, matou, e como ele tinha dito no pé do monte, desceu com o filho. Agora o coração desse homem, como é que não desce? Com o filho e o filho falando: meu pai, que poder foi esse? Que culto foi esse? O cordeiro desceu, nós queimamos o cordeiro, o fogo caiu, e eu aqui, ó, Jesus, agora é assim que vai acontecer com a minha e com a tua vida, com a minha chamada e com a tua chamada. O cordeiro proverá o fogo, a glória, a provisão, a unção, o livramento, o escape. Deus proverá. Mas acontece que outro descendente entende também isso aí. E agora não é um cordeiro para tampar a vergonha, a nudez de um casal em desobediência. Não é um cordeiro para cobrir o lugar de um filho, para livrar um filho. Agora é um cordeiro para cada família. Êxodo capítulo 12. Deus dá uma ordem para Moisés. Moisés, fale com toda a congregação, com todo o Israel, que cada família pegue um cordeiro, cuide dele, e no 14º dia mate o cordeiro em família. Vocês não devem cozinhar a carne, vocês não devem fazer o cozido no leite, vocês devem assar o cordeiro. Se a família for pequena, junte os vizinhos, de tal modo que come todo o cordeiro. O sangue do cordeiro, vocês vão ungir as vigas, as ombreiras da porta, ou umbrais. Os umbrais das portas. Assim vocês comerão, Moisés, diga para eles: sapato nos pés, cinto, cajado nas mãos. O que é isso? Prontos, preparados. Nós vamos participar hoje da maneira mais rústica, mais simples, porque eu estava na vigília aqui, na segunda vigília, e o Senhor falou comigo: na Páscoa você vai fazer a ceia do amor. Essa ceia não é a santa ceia que nós teremos no primeiro domingo. Já tivemos no primeiro domingo e só temos no primeiro domingo. Essa é a ceia do amor. Todos devem participar. Por quê? Porque hoje é Páscoa. Jesus ressuscitou. E da mesma forma que Moisés deixou o legado, a lei, e disse: olha, cada família vai pegar esse cordeiro, vai matar esse cordeiro, e com o sangue vai passar nos umbrais. Abra um parêntese. Fui estudar sobre demônios chamados umbralinos. Umbralinos. Quem são esses tipos de demônios? Eles são aquelas espécies como espiões que esperam e espionam uma brecha para entrar em sua casa. Em Israel existe uma
como é que eu vou falar aqui? Uma ferramenta, não sei esse nome, que chama-se mezuzá. O mezuzá, ele tem dentro dele a palavra de Deus. Como simbologia, os judeus colocam a mão sempre que entram na porta de casa. Só que é interessante, quando Moisés dá a lei para os hebreus, ele fala para pegar o sangue do cordeiro e ungir os umbrais. Os umbrais das portas e das janelas. O que aconteceu ali? O anjo da morte veio à meia-noite, e em cada casa onde ele viu o sangue, ele não entrava. Todas as casas dos hebreus, onde matavam o cordeiro e ungiam a viga e as ombreiras, ou seja, os umbrais, o anjo da morte pulava. Ele não entrava, pulava. Pessar, em judaico, significa pulo. Pessar, festa da Páscoa, pulo. Analisem comigo. Agora, a lei era para salvar através do cordeiro cada família e a nação dos hebreus. Só que Jesus era simbologia ainda, ele não tinha se manifesto. Mas aí ele veio como carne e habitou entre nós. Abra comigo sua Bíblia em João 1:29. João 1:29 diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui eu encerro com você essa noite te dizendo: Jesus, Ele veio como cordeiro, como João o revelou, cordeiro mudo. E João disse: o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então vamos falar de novo aqui. No jardim do Éden, para cobrir a nudez e a vergonha de Adão e Eva. Em Abel, recebendo primeiro Abel e depois o sacrifício. Em Abraão, para livrar Isaque, o filho. Em Moisés, para pagar o pecado e salvar uma nação. Mas agora, o Cordeiro de Deus é para tirar o pecado do mundo inteiro. E se você confessar, Ele é fiel e justo para te perdoar de qualquer pecado e te purificar de toda injustiça. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.